O mês passado assistiu a uma intensificação dos combates ao longo de vários setores-chave da frente entre russos e ucranianos, desde Kupiansk e Liman, no norte, até Pakrovsk e Gulaipolye, no sul. No entanto, por baixo dos avanços locais e das mudanças posicionais, tendências estruturais mais amplas estão a moldar o equilíbrio de forças em ambos os lados. A seguinte visão geral examina estas dinâmicas antes de passar a avaliações detalhadas de cada direção. A deterioração gradual do exército ucraniano continua. Como tem sido o caso ao longo do ano, a deserção permanece a principal fonte de perdas de soldados das Forças Armadas da Ucrânia. Durante os primeiros 9 meses deste ano, o Ministério Público da Ucrânia abriu mais de 160 mil processos de deserção, um terço a mais do que durante todo o período anterior, com início em fevereiro de 2022. Não se trata de uma deserção tradicional, o caso de um recruta que foge para comprar cigarros, mas de um abandono em grande escala de seus postos. De acordo com os dados disponíveis, apesar de uma anistia parcial que durou até o final do verão no hemisfério norte passado, apenas cerca de 7 a 8% dos desertores retornaram ao serviço militar. A maioria simplesmente vai para casa, suborna um policial local e desaparece de vista. Com a escassez de policiais, essa tática tem sido até que bem sucedida. Segundo as próprias estimativas da Ucrânia, a deserção fez com que as perdas do exército superassem os novos recrutamentos por mais de um ano. Supondo que os níveis de mobilização e o desgaste na linha de frente permaneçam praticamente os mesmos, a deserção é agora o maior fator que corrói a força geral das Forças Armadas. Fontes ucranianas estimam um declínio mensal de 10 a 15 mil soldados a partir do verão do hemisfério norte, a maioria deles soldados regulares experientes. Nenhum substituto comparável está chegando à frente de batalha em termos de motivação ou até mesmo aptidão física. E como mostra a experiência, quanto maior a taxa de deserção, maiores são as perdas em combate. Os esforços para compensar a falta de pessoal com sistemas não tripulados também falharam. A tão divulgada muralha de drones não proporcionou uma defesa impenetrável e, com a escassez de mão de obra, os drones por si só não conseguem manter uma rede defensiva estável. Por outro lado, o exército russo também enfrenta suas próprias dificuldades, como exaustão e altos custos das operações de assalto. Mas, no geral, suas forças continuam tomando território antes sob controle das forças ucranianas. Esse avanço se dá de forma lenta. Muitas vezes, os grupos de assalto não passam de 3 pessoas, o que explica o longo processo. Essa tática visa reduzir as baixas, realizar avanços sorrateiros e dificultar o trabalho dos ucranianos de achar as tropas russas. A regra é clara. Quanto mais soldados amontados em um local, maior é a chance de seu inimigo os achar. Daí a necessidade de avançar aos poucos e em pequenos grupos. Esse é o resultado de um conflito que ainda não tinha sido visto na história, onde tudo que seu inimigo faz quase sempre é percebido pelo trabalho dos drones e meios de observação avançados, inclusive os da OTAN, à disposição da Ucrânia. Kiev tenta enfraquecer os avanços russos com investimentos na produção de drones de pequeno porte e também ataques contra a infraestrutura energética russa. Até o momento, essa tática não causou o efeito esperado de, por exemplo, reduzir os suprimentos do lado russo. A maior crise para as Forças Armadas da Ucrânia desde 2022 ocorreu em agosto perto de Pakrovsk, onde as forças russas romperam as defesas em uma profundidade de cerca de 15 quilômetros ao longo de uma frente de 4 a 5 quilômetros. Embora esse avanço tenha diminuído posteriormente, ele forçou o comando ucraniano a retirar reservas de outras direções
importantes, notadamente Kupiansk, Liman e Zaporozhye, exacerbando as crises de defesa existentes já nessas regiões. Estes verão e outono no hemisfério norte marcaram a primeira vez em 4 anos que as forças armadas da Ucrânia não lançaram uma grande ofensiva. Em contrapartida, as temporadas anteriores viram campanhas em grande escala. As operações de Kharkov e Kherson em 2022, a contraofensiva de verão de 2023 e o ataque transfronteiriço do ano passado na região de Kursk, que se estendeu até a primavera do hemisfério norte de 2025. Atualmente, o exército ucraniano permanece na defensiva, realizando apenas contra-ataques ocasionais. A julgar pela escala de deserções e pelo esgotamento das reservas, há poucos indícios de que novas ofensivas em grande escala sejam possíveis. Embora operações isoladas semelhantes à de Kursk não possam ser descartadas, é bastante improvável que tenham alguma espécie de sucesso. Neste contexto, a situação no terreno está evoluindo de forma desigual. Enquanto alguns setores permanecem travados em combates posicionais, outros têm visto mudanças claras no controle e também no ímpeto. A visão geral a seguir examina as principais direções em que a dinâmica tem sido mais pronunciada ao longo do último mês. Kupiansk continua sendo a única linha de frente ativa na região de Kharkovia que vale a pena destacar na visão geral deste mês. O exército russo retirou-se da cidade em setembro e outubro de 2022 e desde então a área tem sido principalmente um foco de combates posicionais com surtos ocasionais. Kupiansk tem servido como principal reduto da Ucrânia neste setor. A sua captura abriria caminho para um potencial avanço russo em direção à cidade de Kharkovia. Os combates continuam dentro da própria cidade. No último mês, as tropas russas assumiram o controle do centro da cidade, da estação ferroviária e da maior parte do distrito de Yubileyny, no sul. O resto de Kupiansk continua sendo uma espécie de zona cinzenta, com poucos sinais de resistência ucraniana organizada. Neste momento, parece ser apenas uma questão de tempo até que as forças russas estabeleçam o controle total sobre a cidade. A queda de Kupiansk garantiria a ponte da Rússia na região de Kharkovia e exporia o flanco norte das defesas da Ucrânia, potencialmente forçando Kiev a redistribuir reservas de outros setores críticos. Tal como Kupiansk, Liman foi perdida pelas forças russas no outono de 2022. É a última grande cidade da República Popular de Donetsk, a norte do rio Seversk Donetsk. Estrategicamente, a retomada de Liman e Sviatogorsk, a oeste, completaria um arco norte ao redor do aglomerado urbano de Slaviansk-Kramatorsk, um centro industrial com cerca de 400 mil habitantes e o maior centro populacional ainda controlado pela Ucrânia na região de Donbas. As forças russas estão a reforçar constantemente o seu controle em torno de Liman, tal como se verifica noutros locais. Um semicírculo sinaliza frequentemente que um ataque direto pode estar próximo. A norte, as unidades russas avançaram 7-8 quilômetros ao longo de uma frente de 35 quilômetros, atravessando o rio Nitrius e garantiram seções da ferrovia Kharkovia-Liman-Artyomovsk em pelo menos 2 pontos. Entre os povoados capturados estão Derilova, Novosyolovka, Zarechnaye e Yampol. O reforço em torno de Liman indicaria que as forças russas estão preparando o campo de batalha para uma ofensiva maior. O sucesso aqui os colocaria a uma distância de ataque da linha Slaviansk-Kramatorsk, o eixo central da defesa da Ucrânia em Donbas. Seversk é outra posição na aproximação à linha Slaviansk-Kramatorsk. A ofensiva aqui está sincronizada com as batalhas por Liman, já que Seversk fornece a única rota direta para Slaviansk a partir da frente. Esta área estava relativamente tranquila desde 2023, mas os combates ativos foram agora
retomados. Atualmente, Seversk está parcialmente cercada pelas forças russas. No último mês, a frente aproximou-se do norte e do oeste, enquanto os arredores sul, incluindo Svanovka e Sviatopokrovskaya, permanecem sob controle ucraniano. O exército russo parece disposto a aplicar suas táticas já estabelecidas. Manobras de flanco do norte, através de Dronovka, em direção à estrada de Liman, e do sul em direção a Reznikovka, provavelmente precedendo um ataque em grande escala. Com as principais rotas de abastecimento já sob observação por drones FPV, a guarnição ucraniana em Seversk enfrentará uma situação cada vez pior nas próximas semanas. O cerco cada vez mais apertado em torno de Seversk sugere que as forças russas estão se preparando para um avanço coordenado pelo norte em direção a Slaviansk. Se Seversk cair, toda a linha norte das defesas ucranianas em Donbas poderá começar a desmoronar. Konstantinovka está entre os principais objetivos da campanha ofensiva deste ano. Como um importante centro logístico com infraestrutura moderna, bairros residenciais de prédios altos, indústria ativa e também uma rede de instalações subterrâneas, ela oferece condições ideais para uma defesa prolongada. Os combates intensos continuam ao redor da cidade. Ao norte de Chasiv Yar, as forças russas ampliaram seu controle ao longo da linha estratégica do canal Seversk-Donetsk-Donbas, avançando até 4 quilômetros numa frente de cerca de 10 a 11 quilômetros de largura. As localidades de Pleshevka e Klebanburg, nas abordagens sudeste de Konstantinovka, foram totalmente tomadas pelos russos, rompendo o cinturão defensivo externo da cidade e também criando as condições para um possível cerco. Por enquanto, no entanto, um assalto direto parece ainda prematuro. A guarnição ucraniana continua bem abastecida pelas rotas urbanas e também pela linha ferroviária que vem de Druzhkovka, conectada ao reduto de Slaviansk-Kramatorsk, principal base logística da Ucrânia na região de Donbas. A quebra das defesas externas de Konstantinovka marca um passo crítico no avanço russo pelo sul. A pressão sustentada nessa área pode até forçar a Ucrânia a deslocar reservas da linha Slaviansk-Kramatorsk, enfraquecendo, assim, gradualmente sua postura defensiva geral em todo o Donbas. As batalhas decisivas deste outono no hemisfério norte devem ocorrer em torno de Pokrovsk e do saliente de Dobrapolye ao norte. Após um avanço inesperado da Rússia em agosto, o comando ucraniano redistribuiu reservas de outros setores, especialmente de Kupiansk e Gulaipolye, na tentativa de cortar o saliente em sua base ao longo da linha de Nikanorovka, Novotarietskaya e Charkova. A Rússia, por sua vez, reforçou o agrupamento para ampliar e também consolidar a brecha. No último mês, a linha de frente se estabilizou em grande parte, o que já se reflete claramente nos mapas operacionais. Os principais acontecimentos incluem o ataque russo a Vladimirovka, um ponto fortificado crucial no flanco nordeste, e uma ofensiva ucraniana relatada, embora ainda não confirmada, em direção a Novotarietskaya, pelo sudoeste. Os combates em torno de Pokrovsk também se intensificaram. Após uma breve pausa operacional em setembro, as hostilidades foram retomadas em outubro, com relatos de combates já no centro da cidade. O progresso visível sugere que este fronte também se aproxima de uma fase decisiva. O eixo Pokrovsk-Dobrapolye está se consolidando como principal teatro da campanha atual. O controle de Pokrovsk não apenas derrubaria a defesa ocidental ucraniana no Donbas, mas também abriria um caminho direto em direção à linha do Dnieper. Gulaipolye, terra natal de Nestor Makhno, reverenciado na Ucrânia como o pai do anarquismo prático, tem um valor simbólico na história do país. Há um século, durante ainda a Guerra Civil Russa,
essa região abrigou uma breve república camponesa, com Gulaipolye sendo a capital. Hoje, a estepe ao redor oferece poucas defesas naturais. Nos últimos 3 meses, as forças ucranianas enfrentaram crescentes dificuldades, pois a falta de pessoal e também a transferência de reservas para o saliente da Brapolye enfraqueceram as suas posições. Desde 20 de setembro, tropas do Distrito Militar Oriental da Rússia avançaram de 6 a 12 quilômetros ao longo de uma frente de 26 quilômetros, capturando 10 localidades e também cruzando o rio Yanchur no sul. O próximo objetivo operacional seria estender o controle por todo o rio e assegurar a estrada Pakrovsk-Gulaipolye, o que colocaria Gulaipolye em um semicerco e também prepararia o terreno para um assalto futuro. O progresso russo contínuo nesse setor pode transformar um avanço localizado em uma manobra de cerco mais ampla, ameaçando a profundidade defensiva restante da Ucrânia na região de Zaporozhye. A frente de Ariekhov surgiu como o segundo principal eixo da atividade ofensiva ucraniana depois do saliente de Dobrapolye. Apesar da forte propaganda na mídia ucraniana, o progresso ucraniano real tem sido bastante modesto. Cerca de 4 a 6 quilômetros quadrados ganhos perto de Malaya Tokmatka, sem capturar nenhuma localidade. Essa direção, na verdade, oferece pouco potencial para um avanço decisivo. Logo atrás da linha atual fica um sistema defensivo russo profundamente estruturado que, inclusive, interrompeu de forma eficaz a contraofensiva ucraniana de 2023. Diante disso, é razoável supor que as recentes ações perto de Ariekhov servem principalmente como diversão, forçando o comando russo a deslocar parte de suas forças do setor de Gulaipolye e também aliviar a pressão crescente ali. A ofensiva ucraniana em Ariekhov parece menos uma tentativa de obter sucesso operacional e mais uma distração tática. Com as defesas intactas de ganhos ucranianos mínimos, o ímpeto neste setor permanece firmemente com a Rússia. À medida que outubro chega ao fim, a frente continua ativa em quase a toda a sua extensão. Mas as dinâmicas gerais agora estão claramente definidas. A Rússia manteve um ritmo tático constante, especialmente em torno de Kupiansk, Liman e Pakrovsk, enquanto que a capacidade da Ucrânia de virar o jogo ou, pelo menos, reforçar suas posições, diminuiu visivelmente. Deserções, exaustão e a redução do número de militares treinados transformaram o que antes era um problema temporário de pessoal em uma crise estrutural para as forças armadas de Kiev. Os avanços russos permanecem metódicos e não espetaculares, refletindo uma estratégia de longo prazo baseada em desgaste, a aplicação constante de pressão, ofensivas simultâneas em vários eixos, combinadas inclusive com ataques de precisão à logística, forçou a Ucrânia a uma postura bastante reativa. Na prática, o exército ucraniano não consegue ditar o ritmo do conflito e agora luta para manter suas linhas existentes. O próximo inverno no hemisfério norte provavelmente trará uma pausa operacional em alguns setores, mas também continuação da pressão em outros, especialmente onde as forças russas já obtiveram vantagem tática. Com a diferença de efetivos aumentando e sem sinais de ajuda ocidental no mesmo nível de 2023, as opções da Ucrânia parece que estão se estreitando. A menos que Kiev consiga estabilizar o recrutamento ou pelo menos restaurar sua capacidade de rotação, a iniciativa continuará nas mãos de Moscou. A próxima fase do conflito, seja no fim do inverno ou até mesmo no início da primavera, poderá determinar não apenas o destino das linhas de frente da Ucrânia, mas todo o rumo geral do conflito. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.